Estamos aqui na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte, conversando com um jogador que está lá no futebol búlgaro, está consolidado por lá, no Slavia Sofia, Diego Ferraresso, né? Ele que não jogou aqui no país e investiu numa ida para lá. Diego, queria agradecer a sua participação aqui na Rádio do Seu Esporte para começar, né? E como é que foi essa história, né? Como é que te viram jogando aqui e você foi parar lá na Bulgária? Eu que agradeço. Eu tinha 16 anos aqui, né, e tava jogando um campeonato amador. E o cara que me levou pra lá, ele foi assistir um jogo que um amigo meu foi jogador dele. E ele gostou de mim, a gente foi campeão do campeonato aqui, e ele perguntou se eu gostaria de ir pra lá fazer um teste. E eu falei que gostaria, só que ele precisaria falar com a minha mãe primeiro. Eu falei, tudo bem. E minha mãe aceitou, eu fui pra lá com 16 anos. Aí cheguei lá, fiquei um mês treinando com o time júnior. Aí depois de um mês o treinador do profissional me subiu. Joguei um amistoso, fiz 4 assistências. Aí depois de mais uma semana joguei outro amistoso. E fiz um gol e dei mais 2 assistências. Aí o presidente do meu primeiro time, que chamava Litex Lovech, quis assinar o contrato comigo. Só que eu não podia porque eu tinha 16 anos, então na lei da FIFA tem que ter 18. Daí eu fiquei 1 ano e meio lá. E fiz 18, eles não quiseram assinar o contrato comigo. Aí voltei pro Brasil, fiquei 10 meses aqui tentando algum clube, fui fazer teste na Ponte Preta, também não me aceitaram, fui fazer teste na Portuguesa, também não me aceitaram. Aí voltei pra Bulgária, joguei mais 1 ano e meio no time da segunda, que é o time do Stoichkov, que jogou no Barcelona. E depois fui para um time da primeira chamado Lokomotiv Pulse, joguei 2 anos lá. Fui agora para esse time meu que chama Slavia. Aí tô 2 anos aí agora. Agora é interessante isso, que no Brasil você acabou não conseguindo, mas na Bulgária conseguiu se dar bem, né? Tem uma carreira boa lá no futebol búlgaro. O que você talvez atribua nas tuas características que pode ter ajudado, né, nessa questão, né? Porque lá você conseguiu se acertar. Então, na verdade, eu fui fazer um teste aqui na Ponte Preta, eu até passei nele, só que o treinador falou que eu era muito velho, né? Ele falou que eu já tinha passado da idade, que ele queria jogador mais novo, e não ficou comigo. Daí, depois de uma semana, eu fui fazer um teste na Portuguesa, passei na Portuguesa, eles mandaram eu voltar na outra semana, voltei, só que eu voltei 4 semanas, 4 semanas não teve treino. E eu não estava podendo gastar muito, né? Porque eu estava desempregado. Daí foi que o meu empresário conseguiu de volta pra mim lá. Aí fiquei lá no time da segunda. Só que, graças a Deus, eu consegui jogar na Bulgária, porque na Bulgária também não é que nem o Brasil aqui. Tipo, o Brasil aqui, eu assisto o Campeonato Brasileiro, o Campeonato Paulista, eu acho tem muitas faltas que juiz apita assim, que não é falta. E, então no Campeonato Europeu já são mais duras a jogada lá. Então os juízes deixam o jogo jogar e tipo, eu tenho um porte eu sou baixinho, mas tenho um porte físico bom. Então eu acho que eu me dei bem por causa disso lá. Agora é interessante, né? Você teve que retomar a carreira no time do Stoichkov. Primeiro, como é que você soube e qual foi a tua reação, né? Ao saber que estava no time do Stoichkov, né? Um cara que tem uma baita de uma história, né? E com certeza estar no time dele para a carreira de um atleta é super importante, né? Principalmente para alguém que tenta se estabelecer no país dele, né? Sim, para mim foi muito bom, né? Porque eu não conhecia ele ainda. Na verdade é uma escola dele lá, né? Aí eu cheguei lá, eu não conhecia ele, aí fiquei 1 mês lá, depois disso eu conheci ele pessoalmente, é uma pessoa muito humilde, brincalhona. Aí depois disso, ele foi meu treinador também no outro time que eu fui pra lá, ele veio o treinador lá no meu primeiro time, eu voltei pro meu outro time, só que eu não fiquei lá, ele foi meu treinador. É uma pessoa que eu não tenho palavra assim pra falar tipo uma coisa má dele. Ele é uma pessoa muito boa. Ele me ajudou muito a tirar minha cidadania búlgara lá. Então tenho que agradecer ele muito lá.
Agora, é interessante, né, que você teve alguns períodos na sua carreira, né, além da cidadania búlgara, que a gente vai entrar mais à frente nesse assunto, né, você foi para a Bulgária com 16 anos, querem te subir e, de repente, você não pode subir por causa da lei da FIFA. Como é que ficou você no meio dessa história? Como é que ficou seus pensamentos? É porque muita gente talvez desistiria, você não desistiu, e como é que você se sente com essa questão, né? Um cara não pode subir antes dos 18. Então, na verdade, eu fui pra lá com 16, né? Aí eu subi pro profissional com 16 anos. Só que eu podia jogar no profissional se minha mãe fosse pra Bulgária fazer um documento pra mim. E isso demorou uns 4 meses. Aí eu perdi quase a temporada de 2008 inteira. Aí no outro ano eu comecei a jogar pelo profissional titular. E fui levando, só que no momento que você sobe profissional e a pessoa dá a chance para você jogar e você não pode jogar, você fica pensando muitas coisas na sua cabeça. Sua cabeça fica rodando, falando, agora que eu tive a chance de jogar, eu não vou poder jogar, não sei o que, não sei o que. Só que tive muita fé em Deus e mostrei muito trabalho lá e eles ficaram comigo. E eu sou também o moleque mais novo a fazer hat-trick lá no Campeonato Búlgaro com 17 anos. Como é que foi isso? Como é que foi essa partida, né? Hat-trick fora de casa, né? Que você é brasileiro jogando na Bulgária e tão novo, né? Foi num jogo fora de casa, a gente foi jogar com um time chamado Spartak Varna. Eu não sou atacante, o treinador me colocou de atacante. E ele falou, você vai jogar como um falso atacante. Eu falei, tudo bem, mas eu nunca joguei. Daí ele falou, não, vai lá e faz o que você pode. E primeiro minuto de jogo, já fiz um gol e eu falei, nossa, agora o jogo parece que tá vindo pra mim, né? E fui jogando e no final fiz 3 gols e passei um búlgaro que era o mais novo a fazer com 18 anos o hat-trick na Bulgária, e eu com 17 anos fiz o hat-trick e graças a Deus deu tudo certo pra mim, minha vida foi indo pra frente. Te ajudou o hat-trick a alavancar tua carreira lá? Os caras ficaram impressionados? Ajudou muito, porque eu fiz esse hat-trick no mês de junho, aí foi o último jogo que eu joguei, aí vim embora pro Brasil, depois voltei pra Bulgária de novo em julho. E teve um campeonato de sub-18 que o Stoichkov levou o Barcelona para jogar um campeonato lá entre os times búlgaros lá, que foi Barcelona, Steaua Bucareste, da Romênia, e mais uns times. E nisso eu fui artilheiro desse campeonato também. E o Barcelona, aí a gente foi campeão, foi artilheiro. E no outro dia o Barcelona saiu no jornal búlgaro, em todos os jornais búlgaros, que o Barcelona ia ficar me olhando 6 meses lá. E foi como eu falei pra você, eu tinha contrato de 16 anos, né, que se fala contrato de gaveta, que não pode ter na lei da FIFA 3018. E eu tava indo todas as vezes no grupo do time, só que eles começaram a levar 19 e me cortaram 6 meses lá pra mim, se eu jogasse bem eu poderia ir embora. E eles me cortaram e eu comecei a ficar muito decepcionado lá e foi aí que eles me mandaram embora. Agora, como é que foi pra você esse período, né? Porque você prestes a sair, de repente te cortam, né? Creio que deve ter sido uma sensação horrorosa. De certa forma, você se arrependeu de ter ficado nesse time específico por causa desse assunto? Não, eu não me arrependi, porque foi o primeiro time que eu fui, né? O Litex Lovett, e o presidente lá, eu gosto muito dele. Eu tenho até contato com ele hoje lá. A gente conversa tudo. Só que não foi ele que fez isso comigo, foi um diretor lá que fizeram isso comigo, mas eu não tenho rancor de ninguém lá, só que eu fiquei muito decepcionado sim, porque eu ia toda vez pro grupo e entrava, mas aí eles começaram a me cortar, então não estava muito feliz e eles preferiram mandar eu embora e eu voltei pro Brasil. Agora, né, isso é interessante porque eu já conversei com alguns atletas que jogam no leste europeu e me falaram, né, alguns que a relação do jogador com o dirigente lá é bastante complicada, né? Sempre tem alguém a seu favor, né? Mas o clima lá não é tão legal. Você concorda com esse tipo de questão? Como é que você vê realmente os caras são difíceis de se lidar nessa questão? Tem que ser o que eles querem?
Então, depende também muito dos clubes, né? Porque eu já passei por 4 clubes lá e eu só tive problema com esse diretor lá do clube só. Que nem eu tenho muita amizade com muito treinador, muito presidente de clubes. Eu nunca tive nenhum problema com o presidente, com nada. Só foi com esse diretor mesmo. Mas o leste europeu, o caráter da pessoa, ele é muito duro. Então eles quer que seja do jeito deles, não do nosso jeito. Agora, Ferraresso, eu queria te perguntar o seguinte, né? Você tem a cidadania búlgara, como é que funcionou esse tipo de questão? E se você pretende, né, jogar na seleção, de repente, tendo uma oportunidade, pode ser que seja uma boa para você. Então, foi quando eu fui pra lá e comecei, né, a mostrar meu futebol, que eles se interessaram, que eu tava com 16 anos e a seleção da Bulgária queria fazer meu passaporte para me jogar para a seleção sub-17. E aí o primeiro presidente do meu time que eu fui para lá, o Litex, ele estava tentando fazer, né? Começou a fazer lá para mim o passaporte. Só que eu vim embora pro Brasil, que não assinei o contrato lá. Aí fiquei 1 ano fora. Então ficou mais difícil. Daí voltei para Bulgária, fiquei mais 4 anos lá. Aí consegui pegar a cidadania búlgara, né? Que foi o Stoichkov também que me ajudou bastante. E sim, eu tenho vontade de jogar pela seleção búlgara, sim. Porque eles me receberam muito bem lá o país. Então, eu sou brasileiro, mas lá é minha segunda casa agora também. Agora, né, a gente sabe que vida de jogador é sempre bastante corrida. Eu queria fazer apenas mais 2 perguntinhas para você. Como é que você vê hoje seu futebol, né, lá na Bulgária, né? Você pretende continuar na liga por lá, né? E também a questão do campeonato, né? Como é que você vê o nível do futebol búlgaro? Eu lembro que a grande seleção da Bulgária talvez tenha sido 94. Outras seleções da Bulgária até chegaram em alguns torneios, mas não tão grandes quanto esse, né? Que foi a Copa do Mundo, que eles disputaram e foram bem pra caramba. Como é que é o campeonato por lá e como é que você vê o seu futebol lá? Se você acredita que dá para continuar por lá, que é por lá que é o caminho. Então, o futebol búlgaro, quando eu cheguei em 2008, ele era muito melhor. Até 2010 ele estava muito bom, mas agora ele foi caindo muito de produção. Então eles estão tentando fazer um outro campeonato agora, né, que vai se chamar, acho que, Prva Liga, para colocar mais times na primeira divisão, porque antigamente estava com 12, agora eles querem tentar colocar 16 times. E eu acho assim que o meu futebol, tipo, já faz 8 anos que eu tô lá, então eu acho que eu já mostrei o que eu tinha que ter mostrado lá. Que também tem 2, 3 times interessados em mim agora lá. Só que eu não quero mais ficar lá porque eu quero sair para um outro lugar, né, para mostrar meu futebol também. E mostrar que eu posso jogar em algum time melhor. E agora eu tô esperando propostas também. E esperar que dê tudo certo. E da seleção da Bulgária, eu acho que a seleção da Bulgária de 94 não vai ter um time que nem esse que teve em 94, que conseguiu chegar à semifinal da Copa do Mundo, porque o time da Bulgária agora não tem mais jogadores que nem tinha em 94, que nem a gente conversa muito com jogadores que jogaram já com esses jogadores de 94, que são amigos, e falam que eles, quando jogavam na seleção da Bulgária, eles entravam para mostrar que amavam o país, jogavam com o coração. Agora tem muitos jogadores que não mostra isso, que é outras coisas. Então acho que vai ser difícil. Mas tem muito jogador bom agora na Bulgária que eu acho que deveria estar na seleção, só que não está na seleção. Então acho que vai ser difícil ter mais uma seleção igual a de 94. Tá certo, queria agradecer a sua participação aqui na Bradesco Esportes FM, Ferraresso, né? Você que tá lá na Bulgária, né? E para finalizar, né? Gostaria de perguntar o seguinte, né? Você tem 24 anos, o que você projeta aí da próxima temporada? Já dá para projetar alguma coisa? O fato de você já ter a cidadania por lá até pode facilitar, de repente, num outro país não contar como estrangeiro, né, Diego? Sim. Então, o meu contrato está para vencer agora, a gente está em conversa para renovar. Eu estou esperando eles me ligarem, né? Mas eles não estão não estão querendo muito aceitar a proposta que eu dei. Então eu estou esperando umas propostas que estão vindo aí agora e esperar para ver o que vai acontecer. Tá certo, Diego. Obrigado aí pela participação aqui na Rádio Seu Esporte. Obrigado, viu? Valeu, amigo. Grande abraço.